Simulação para o controle de uma usina nuclear. O principal critério que deve ser satisfeito para o ajuste de uma malha de controle é a sua estabilidade. Geralmente são usados critérios de desempenho para a sintonia dos controladores do tipo PID, como, por exemplo, o menor overshoot possível ou a utilização de um índice de desempenho para avaliar a qualidade do controle. Além disso, o sistema de controle deve ter mínima sensibilidade para mudanças nos parâmetros do processo, ou seja, deve ser robusto para as incertezas no modelo utilizado durante a sintonia. Nessa simulação, utilizou-se o método heurístico de Ziegler-Nichols para sintonizar o controlador PID. Primeiramente, o simulador da usina foi operado de forma manual, para, em malha aberta, levantar as funções de transferência do processo e identificar seus parâmetros. Com os dados obtidos pela simulação, traçou-se um gráfico da potência produzida em função do tempo. Para facilitar os cálculos, transferiu-se parte da curva para a origem. Determina-se a função de transferência, calculando o ganho e a constante de tempo. O ganho é a razão entre a variação da potência produzida, ΔY, pelo step desejado, e a constante de tempo, tal, é 63,2% deste valor, lido no eixo do tempo. Com a função de transferência levantada, o próximo passo é, no simulador Exclus do Scilab, sintonizar o controlador. E o modelo Ziegler e Nichols coloca-se a função de transferência e a perturbação em seus respectivos blocos. Então, varia-se o ganho proporcional até obter-se uma curva com amplitude constante. Neste ponto, determina-se o ganho último e o período de oscilação, que é a diferença dos primeiros dois pontos de máximo, da curva livre no eixo das abscissas. Assim, determina-se os três parâmetros de sintonia, ganho proporcional, tempo integral e tempo derivativo. Uma vez obtidos os parâmetros de sintonia, é só substituir na equação para controladores do tipo PID, onde o erro é a diferença entre o set point e o valor medido. A integral dEdt é a soma de todos os erros anteriores, e dEdt é a diferença entre o último erro e o erro anterior. Como último passo do trabalho, a usina foi operada novamente, mas agora usando a lei de controle obtido para validar o modelo. Novamente, traçou-se um gráfico de potência produzida em função do tempo. Nota-se que agora, após as perturbações, o sistema fica mais estável e próximo ao set point.